Olá, boa noite. No programa de hoje nós vamos mostrar na prática como as políticas públicas voltadas para a limpeza urbana, mais especificamente para a preservação do meio ambiente, podem contribuir de forma significativa para o desenvolvimento de uma região e o fortalecimento da sua economia através, principalmente, da atividade turística. O meio ambiente é um dos maiores bens do município de Catas Altas, um patrimônio importante a ser preservado, o que lhe permitirá a possibilidade da exploração racional dos diversos segmentos do turismo, dentre eles o turismo ecológico, um dos mais rentáveis da cadeia produtiva do setor. Uma das formas de agregar valor ao potencial turístico que Catas Altas possui em termos de riquezas naturais, patrimônio histórico edificado e tantos outros, é também através do ecoturismo, cuja modalidade exige rigorosas políticas públicas de recuperação e preservação ambiental, além, é claro, do enfrentamento às investidas de empresários mineradores, que, vez por outra, sem compromisso com a cidade, teimam na desconstrução do belíssimo cartão postal, que é a bucólica encosta da serra que moldura o centro histórico da setecentista cidade histórica e ecológica. Esse é um desafio muito grande, pois envolve não apenas os mecanismos administrativos e políticos estabelecidos na elaboração e execução das necessárias políticas públicas para o setor, mas também porque exige uma mudança radical nos hábitos e na cultura da população, que deve se apropriar das belezas naturais do município como um dos bens públicos mais importantes a ser preservado, explorado com racionalidade e também, é claro, para ser legado às gerações futuras. Se, por um lado, Catas Altas é beneficiada pelas belezas naturais, por outro, terá que transformar todo esse potencial em ações práticas que incentivem os diversos segmentos econômicos do município, principalmente aqueles do viés turístico, para que possam ser econômica e satisfatoriamente explorados, como o próprio ecoturismo, o turismo de aventuras, o cultural, o religioso e o turismo de eventos, já tão forte e bem implantado na 3 vezes centenária cidade de Catas Altas. Para que a cidade se beneficie economicamente de maneira mais efetiva e potencialize sua vocação para o turismo, faz-se necessário que cada cidadão se aproprie não apenas das riquezas e das belezas do município, mas também da responsabilidade de contribuir para que a cidade esteja sempre limpa e preparada para receber turistas e visitantes. A limpeza urbana tem na varrição, coleta e destinação do lixo seu viés de maior importância, pois esse segmento é o que interfere mais diretamente na qualidade do ambiente urbano, na saúde e, sobretudo, na valorização do potencial turístico e ecológico da cidade. Em Catas Altas, esse serviço é dividido em 2 setores distintos da administração, mas caminham juntos no sentido de deixar a cidade mais limpa e promissora, econômica e turisticamente. A limpeza urbana em Catas Altas é um segmento que apresenta bom desempenho, com um sistema de coleta do lixo que tem, de certo modo, atendido a demanda, evitando assim que o lixo urbano cause maiores transtornos à população. Nós estamos no aterro de Catas Altas e vamos conversar com Pedro Rodrigues. Pedro Rodrigues tem uma história interessante com relação ao aterro. Ele está aqui desde o início do projeto Experiência, desde 2001, quando se pensou na coleta e na destinação mais racional, da destinação correta do lixo de Catas Altas. E Pedro vai contar para nós um pouco da história do aterro sanitário e qual é a situação atual do aterro hoje, tempo de vida útil ainda restante
e o que tem sido feito no sentido de aprimorar a coleta e a deposição dos resíduos sólidos aqui no aterro sanitário municipal de Caldas Altas. Pedro, você está aqui, como eu já disse, desde 2001. O que no aterro, na técnica de deposição e de compostagem do lixo, evoluiu? Bom dia, Sebastião, e bom dia a todos. A gente está aqui desde 2001, né, num projeto de um estudo de uma forma adequada de estar tratando o nosso lixo, uma parceria com o pessoal da UFMG, o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e outras entidades, no intuito de apoiar e financiar projetos assim como o nosso. A gente fez todo um estudo da quantidade do lixo, a qualidade do lixo, né, a quantidade, né, do lixo para a gente estar montando esse sistema de tratamento. A gente coleta em média 1.800 a 2.000 quilos de lixo por dia, né? Desse montante a gente tem o sistema de triagem e também compostagem, né? E o que não serve a gente leva para a vala de rejeito, que é o último destino do nosso lixo. Pedro, a triagem em função da pandemia está suspensa. O que vocês têm feito com o lixo? Está depositando tudo ou alguma coisa ainda está sendo feita no sentido de selecionar o lixo? Hoje a gente está trabalhando mais precisamente com um material mais seco, né? O lixo mais seco. A gente não está trabalhando com a compostagem, que é o resíduo de cozinha, resto de alimentos, podas de frutas, verduras, essas coisas. Então a gente está trabalhando com material mais seco, papelão, plástico, o PET, a lata, o alumínio e essas coisas. O restante vai para a pilha. Infelizmente, grande parte do material do nosso lixo está indo para o resíduo final. Pedro, o aterro sanitário de Caldas Altas ele tem uma vida relativamente longa, de 2001, início do projeto, 2002 já começou a funcionar. A área ainda não está saturada ou vocês estão reaproveitando áreas que já foi revegetada, já foi compactada, revegetada e está pronta para ser novamente utilizada? Com o passar do tempo e dentro do próprio trabalho e as experiências que a gente vem adquirindo ao longo do tempo, a gente está reaproveitando a área que já foi feita o resíduo final, entendeu? Por exemplo, no início a gente tinha uma vala de rejeito do destino final, que era 30 metros de comprimento, 3,64 de fundura, com 5 de largura, um sistema de drenagem. Uma vala dessa a gente utilizava aí, em média de 2 a 3 meses. Depois a gente passou a utilizar uma mesma vala no período de 1 ano. Hoje a gente está reaproveitando uma vala que já foi encerrada, a gente está reaproveitando, fazendo um outro sistema de tratamento e disposição final do lixo. Qual é o tempo de vida útil que você calcula que o aterro terá ainda? No início, dentro dos estudos, né, do projeto nosso, o ideal, a vida útil estava projetada para uns 40 anos. E hoje a gente vê que, se Deus abençoar, né, der tudo certinho, a gente está trabalhando de uma outra forma, a gente vai ter um bom tempo de vida útil ainda do aterro. Pedro, o que você gostaria de dizer ao cidadão catasaltense no sentido de que ele possa colaborar com a limpeza da cidade, porque limpando a cidade, mantendo a cidade limpa, ele contribui com a preservação do meio ambiente, ele contribui com o progresso da cidade, porque fortalece o turismo, fortalece o comércio, fortalece toda uma cadeia em torno da limpeza. O que você sugeriria, o que você aconselharia ao cidadão catasaltense no sentido de contribuir para que isso se efetivasse? A gente já fez todo um trabalho de educação ambiental, por assim dizer, né, com as escolas, reuniões nos bairros, né, palestras e tal, para a gente estar passando para a população qual a forma o que a gente estaria fazendo com o nosso lixo, que até então o pessoal não tinha uma noção. A partir daquele momento, o que eles vão fazer com o nosso lixo. Então a gente já fez todo esse trabalho e pede a colaboração de todos, né, no intuito de separar mais adequadamente, embora
a gente não pode generalizar, e também agradecer aquele pessoal que de alguma forma colabora com o nosso trabalho aqui, que tem uma interferência muito grande no processo de triagem aqui, todo o trabalho que a gente faz. Ô Pedro, tem alguma coisa que o cidadão possa fazer em casa, como por exemplo, pequenas compostagens, e que em função disso contribuiria para diminuir o volume do lixo no aterro sanitário e que fosse também benéfico para ele? Eu acredito que sim, né? Eu vejo assim um exemplo assim bem claro na minha visão. Dentro de casa mesmo, você automaticamente já faz a separação do lixo. Um exemplo, o seu lixo do banheiro, automaticamente ele não vai parar na cozinha. Você tem o lixo da cozinha, ele é diferencial. Então, automaticamente, dentro de casa, numa própria rotina sua, você já faz um trabalho de separação do lixo. E que esse lixo, da forma que ele é separado na origem dentro de casa, ele fosse também colocado nas lixeiras, também separado. Hoje a gente está com uma forma diferenciada, né, na questão da coleta seletiva, que a gente implantou de início, então a gente teve uma mudança que hoje a gente viu que facilitou um pouco. Os próprios moradores, eles têm os coletores deles separadamente, individual, então a gente faz esse trabalho. Então ajudou muito na questão da triagem e do tratamento do lixo. Ok, Pedro, nós agradecemos a sua atenção conosco, agradecemos as informações e gostaríamos de chamar a atenção dos nossos telespectadores para que, no âmbito da Associação dos Municípios da Micro-Região do Médio Piracicaba, Catas Altas é uma das poucas cidades que tem um aterro sanitário devidamente licenciado e que funciona a contento, trazendo com isso grandes benefícios para a natureza e para o meio ambiente. Nós vamos ainda continuar um pouco mais com o Pedro, vamos ver, apesar de não estar funcionando, a área onde funciona a triagem do lixo e conhecer um pouco melhor aqui o aterro sanitário da tricentenária cidade de Catas Altas. Os aterros sanitários são obras de engenharia, projetados para reduzir os danos que o lixo causa à natureza, e sua técnica consiste em depositar e cobrir com terra os resíduos, buscando sua decomposição de forma lenta e gradual na própria natureza, sem agredi-la, sem oferecer riscos à saúde do cidadão e preservando de forma racional o meio ambiente. Eles são construídos pensando principalmente na diminuição dos impactos ambientais e na conservação da biodiversidade local. O aterro sanitário de Catas Altas é resultado de uma bem-sucedida experiência realizada em 2002 pelos Departamentos de Engenharia Sanitária e Ambiental e Departamento de Geotecnia da Escola de Engenharia da UFMG, juntamente com a Prefeitura Municipal, que pela excelência e novidade acabou sendo premiada na Mostra de Experiências e Soluções Bem-Sucedidas, realizada durante o primeiro Seminário Internacional de Engenharia de Saúde Pública, realizado em Recife. Segundo a professora Lisete Celina Lang, coordenadora do projeto à época, o objetivo foi buscar o melhor encaminhamento para o lixo urbano de Catas Altas, utilizando tecnologias simples, com alternativas práticas e de baixo custo para o poder público e para a comunidade. Foram utilizados, por exemplo, materiais alternativos que substituíram os tradicionais com eficácia. Um exemplo, a tubulação de drenagem dos gases, que foi construída utilizando garrafas PET, retiradas do próprio lixo, no lugar dos tubos de PVC, que são muito caros. Outra alternativa barata e criativa, desenvolvida para evitar a dispersão do chorume no solo e minimizar os efeitos de infiltrações no período de chuvas, foi a construção de uma cobertura temporária feita com bambu e lona. O aterro tem uma cortina verde ao seu redor, para evitar a dispersão de odores, e tem sua base coberta por um material impermeável, para evitar que o chorume produzido infiltre no solo contaminando o lençol freático. O local conta ainda com um sistema de drenagem do gás produzido pela decomposição lenta do lixo. O aterro sanitário de Catas Altas foi construído distante da cidade, para evitar possíveis transtornos, como, por exemplo, o mau cheiro emanado da decomposição, insetos nocivos à saúde e outras pragas endêmicas do processo.
Em decorrência do isolamento social e de outras precauções exigidas em virtude da pandemia do Covid-19, a triagem, separação e compostagem do lixo não estão sendo realizadas. Aqui é a nossa banca de triagem, é o primeiro lugar que a gente recebe o nosso lixo, assim que chega. Aqui tem os colegas nossos que fazem a separação do lixo, né? Dessa separação, o material todo separado, né? Vai para aqueles contêineres ali. Dali a gente vai para uma prensa que faz um enfardamento desse material, né? Feito isso, ele já está pronto para o comércio, entendeu? A gente tem um parceiro nosso aqui, que é de Barão de Cocais, o Antônio Ascensão Ferreira, que compra o material nosso. Cada tipo de material tem um valor de mercado, entendeu? E essa venda é feita, né? Esse valor é dividido entre os nossos colegas, que funciona como um incentivo para o nosso trabalho. Eles votaram um projeto na Câmara, né, para a gente estar recebendo esse material. 100% dessa venda é revestido no nosso vencimento do mês, como um incentivo para o nosso trabalho. Desse montante, dá em torno de 10 a 12 mil quilos de material, né, dessa reciclagem. Hoje, eu acredito, com relação à pandemia, a gente está aí hoje com uns R$4.000, ao passo que antes, né, da pandemia, a gente fazendo o trabalho direitinho, era uma média de 10 a 12 mil reais por mês, entendeu? O cidadão não pode se sentir confortável e otimista acreditando que a natureza, sem a participação da coletividade, por si mesma, fará frente a todo tipo de degradação que o ser humano lhe impõe no dia a dia. Devemos todos e cada um de nós, de alguma forma, contribuir para a melhoria da qualidade de vida do cidadão a partir da melhoria da situação ambiental do município. De outro lado, não podemos nos deixar abater pelo pessimismo. A luta contra a poluição ambiental e visual, que compromete de maneira agressiva as condições de cidade histórica e ecológica de Catas Altas, é perfeitamente exequível. Basta que o cidadão cumpra seu papel, mantendo limpa a sua calçada, jogando lixo no lixo, separando e acondicionando corretamente o lixo antes de descartá-lo de forma correta e civilizada. Para contribuir com a melhoria da qualidade de vida do cidadão e manter viva a chama do turismo com todo o seu potencial gerador de emprego e renda, é preciso cuidar da natureza. Nesse sentido, faz-se necessário definir com clareza na cadeia produtiva da limpeza urbana, em todos os seus aspectos, o papel do poder público e o papel do cidadão, que, por sua vez, deve ser o artífice e maior protagonista da ação de fazer efetiva e afetivamente de Catas Altas uma cidade histórica e ecológica. A limpeza urbana e a deposição correta do lixo produzido no dia a dia da cidade estão intimamente ligadas à qualidade de vida do cidadão e do ambiente em qualquer cidade, em qualquer parte do mundo. Vamos então terminar o programa de hoje com uma frase de Edvard Munch, artista plástico norueguês, falecido durante a Segunda Grande Guerra, que disse que a natureza não é apenas tudo o que é visível aos olhos. Ela também inclui as imagens internas da alma. O programa Cenário Ecológico vai ficando por aqui. Lembrando que durante as nossas gravações, todos os cuidados foram observados e redobrados para a preservação da nossa saúde e daqueles que dividem conosco o privilégio de estar aqui, nesta vida e querendo, claro, continuar vivendo. Usamos as máscaras corretamente, lavamos as mãos com água e sabão, mantivemos sempre o distanciamento social recomendado, evitamos gravar em aglomerações
e utilizamos sempre o álcool em gel após as nossas atividades. Tenham todos uma excelente noite e uma ótima semana.